Nós estamos diante do pavilhão de Adriana Varejão, em Inhotim, e o projeto é do Rodrigo Servinho Lopes. Minha proposta é uma caminhada em que discutiríamos o trabalho de Adriana e, ao mesmo tempo, a colaboração entre a pintora e o arquiteto. Desde a entrada, nós percebemos que há claramente uma relação com a natureza que simultaneamente compreende os aspectos poéticos e simbólicos que podem ser extraídos da natureza. Isso é organizado desde a entrada, ou seja, nós passamos de uma relação com a natureza mais em estado selvagem para a natureza incorporada ao discurso simbólico, e desde cedo então nós temos que atravessar esse espaço de água e arquitetura sólida, né? Essa relação entre o encontro de água e solidez, que no fundo já é uma primeira referência à poética de Adriana Varejão. A implantação desse bloco, né, fechado, dessa interioridade barroca fechada, como diria o Leibniz, que é um partido da arquitetura, também cria essa oposição entre natureza e forma construída pelo homem. O outro ponto que eu acredito é muito interessante para a artista e para todos nós é uma certa tensão do dentro e do fora. Quem se aproxima ao prédio hoje, passando pelo parque, chegando perto, veja esse cubo de concreto que nem a gente, sendo visitantes ou leigos na arquitetura, a gente nem entende mesmo como ele está balançando lá, como se entra nele, como se chega nele, o que ele é, qual o tamanho. Então tem uma tensão muito interessante que vem de uma tradição na arquitetura, mas do barroco mesmo, que tratava sempre o externo de um prédio separado do interno. E a primeira obra com que nos defrontamos é uma pintura em que a carnalidade está exposta, existe um corpo exposto. E esse corpo, simbolicamente, é a terra revolvida para a entrada e implantação desse volume, mas, antes de tudo, é uma corporeidade que estabelece já uma primeira instância da relação de Adriana Varejão com a pintura. Nós temos aqui uma oposição, uma parede de azulejos. Essa parede é como se fosse um corte, há uma fratura, e essa fratura expõe, né, uma anatomia convulsa, né, uma convulsão anatômica. Seria uma noção de carnalidade da pintura. O ponto de partida é a ruína de um hotel no Rio, onde havia certos azulejos. E a questão da morte e os vestígios dessa ruína. Mas também nós sabemos que a ruína é um aspecto interessante do drama do barroco. Em cima da escultura, olhando para cima, tem uma série de pinturas que são as plantas caníferas, que foi a última peça a ser acrescentada ao prédio. E ela para mim traz um ponto muito interessante que fala muito sobre como a Adriana Varejão é uma artista excelente de montagem, mas também estava envolvido no processo do desenvolvimento da arquitetura desde o início. Que ela viu de repente que faltava um momento ali, que se abriu o prédio, propôs um espaço para uma série de pinturas que não estava necessariamente pensado desde o início. Então é muito curioso que o prédio deu umas provocações para a artista, e a obra da artista mesmo provocou o desenvolvimento do prédio. Esse bate e volta é muito interessante.
Na caminhada nós encontramos essa sauna, né, essa pintura de sauna, esse espaço que é de pleno mistério, ao mesmo tempo que é um espaço que, dentro da história da imagem de Adriana Varejão, é um espaço que sangrou, é um espaço do erótico, é um espaço que alude ao prazer, né, sensual do banho, à tradição de uma cultura dos banhos. Cada azulejo, para a Adriana, tem que ser pintado individualmente porque é um monocromo em si. Ou seja, é uma tonalidade, existe uma textura que tem que ser vivida em si. Essa cor ficou bem escura, hein? Ficou ruim, né? Não, a última. É uma parede de monocromos, é uma parede onde ela restaura a questão da malha da modernidade, da pintura moderna. E essa piscina, a água, também tem um certo espelhamento, uma dupla ação ótica dessa água, que é distorcer a malha e refletir a malha externa, né? Então, eu acho que é um momento de absoluto diálogo entre o partido arquitetônico que ela constrói junto com o Cervinho e, ao mesmo tempo, é feito para esse espaço, né? Quando subimos, a arquitetura nos leva a presenciar uma teatralidade, né? E essa é a teatralidade do barroco. É um teatro do barroco, é algo que está muito inscrito também, de novo, na tradição brasileira, que é o Selacanto provoca maremoto. Selacanto provoca maremotos era uma inscrição de grafite no Rio de Janeiro, nos anos 70, durante a ditadura, que aparecia misteriosamente como um enigma nas paredes, nos muros da cidade. Ao mesmo tempo, Adriana toma a palavra maremoto e produz, de fato, uma convulsão aquosa, né? Toda a superfície está convulsa. Ela toma a convulsão do barroco, o horror vácuo do barroco, esse mundo de transiência absoluta, para construir uma nova forma de convulsão. Todos nós sabemos que o barroco, na sua origem etimológica, é a pérola imperfeita, portanto, ele tem uma origem no mar, e o rococó seria o seu duplo ou contraditório aperfeiçoamento, no sentido de buscar uma elegância e, ao mesmo tempo, dissolver a sua força. E rococó tem algo da forma da orelha, a forma da concha, né? E há aqui uma referência a todos esses fatos. Cada elemento desse painel é um azulejo e cada azulejo tem precisamente um papel a desempenhar no contexto de Selacanto provoca maremoto. Uma questão que Selacanto propõe, né, é a discussão entre a parte e o todo e o fragmento. É que cada azulejo ele é simultaneamente parte de uma imagem total, de um painel, né? E ele, ao mesmo tempo, ele é algo em si, ele é um azulejo em si, ele é completo em si, né? Primeiro momento. Aqui, na medida em que existe uma disjunção das imagens, eles continuam sendo o todo em si, e o todo que eles formam no seu conjunto não é uma imagem que nós reconhecemos do real, mas é juntamente a própria imagem da disjunção visual, né? Como no período colonial, né, um azulejo, quando quebrava, a parte que faltava era substituída por outra parte de outro azulejo. Então nós temos aqui esse caso, né, em que o quadrado é formado por dois pedaços. São dois fragmentos formando aquilo que antes tinham sido uma totalidade. Mas só que eles estão aqui para serem fragmento, para serem ruína.
Então eles são, nesse momento, a totalidade daquilo que é uma ruína, né? Ou seja, não lhes falta nada enquanto ruína, né? E a ruína é uma questão do barroco. Se eu pintasse a tela lisa, eu estaria fazendo a pintura de um azulejo. E quando eu craquelo, parece que eu estou reconstruindo o objeto azulejo. Uma das tradições a que a Adriana se refere é a tradição da cerâmica chinesa do Celadon, da dinastia Song, em que a craquelura, né, na cerâmica, ela tinha uma relação simbólica com a vida, com o curso da vida, etc. E ela toma isso, né? Então aqui nós temos craqueluras que se bifurcam, como no modelo da árvore, craqueluras que vão se abrindo no modelo do rizoma, ou seja, existe uma questão dessa fratura que ganha um papel de produção de diferença e produção simbólica. Existe uma variação da quantidade de massa que eu boto em cada quadro, que determina a rachadura. É tanto de cola na proporção do gesso, a rachadura fica mais tipo queiloide, sabe? A rachadura é lisa e reta, ela tem que colocar mais água. Porque a rachadura é um equilíbrio, né? O quadro racha para poder ficar em equilíbrio. Então ele caraquela. A mesma mão que craquela isso daí, desenha as veias, os relâmpagos, as raízes, os galhos das árvores. Você vê que é tudo a mesma forma, né? É tudo parte de uma mesma inteligência. São trilhares de fotos, né, que eu fiz. Uma foto é a foto de um azulejo, cada foto é a foto de um azulejo. Então eu já nem sei a ordem original, nem me interessa. Então o que eu reconstruo aqui, eu tento reconstruir um fluxo, né, de movimento pictórico nessa maquete de foto. A partir dessa maquete eu projeto a imagem no azulejo, faço escolho um azul e pinto sobre essa superfície, né, craquelada. Geralmente não tem uma riqueza cromática tão grande como a que eu estou usando aqui, não é essa quantidade de azul, né? Então, assim, os azuis não são tão vivos, é um azul mais calmo, né? O azul da azulejaria. E a ideia de usar diferentes cores, acho que enfatiza essa ideia de fragmento, acho que enriquece a composição do que se fosse um único azul. Essa tem indantreno, cerúleo e azul real. Nem sempre o que está na maquete vai para a parede dar certo. Vide ali que eu estou substituindo, já tem 30 trabalhos ali nos fundos que são restos dessa parede que não deram certo, ou o azul não entrou muito bem com outro azul, aí é uma questão de pintura. Então quando essas partes elas vão para a parede, eu começo a trabalhar isso daqui como uma única pintura. Aí vira um trabalho, né? Existe essa construção mental, né? Ora de um fluxo, ora de um corte abrupto de um fluxo. É quase como se a Adriana estivesse aqui operando por síncope, ou seja, há uma relação musical extremamente clara. A outra questão que nos põe esse conjunto de azulejos marítimos, né, esse oceano em convulsão, é a própria ideia de uma beleza convulsa na arte, né? E acho que a Adriana produz essa convulsão do nosso olhar. Ao mesmo tempo, nós temos essa mecânica dos fluidos a todo tempo sofrendo síncopes,
mas sempre se impondo como mecânica. A fluidez, evidentemente, é uma linguagem do feminino, segundo Lúcia Irigaray, né? Esse ser, o feminino, seria o ser que nunca encontra uma forma, né? Essa questão da identidade no feminino, para Lúcia Irigaray. E aqui, justamente, esse mar nunca encontra a sua tempestade definitiva, nunca encontra a sua bonança, mas ele está sempre nesse espaço de indas e vindas. Aquele lá tá difícil, porque é na terceira fileira. Esse daqui também, estacionamento também. Estacionamento. Ah, esse é em cima daquele. Fileira A, fileira B. Esse é aqui, ó, nesse buraco. É. Faltam 3, né? Um, dois, três, 4 é o B, bola 4. A luz é uma parte essencial, porque é um detalhe que faz muita diferença. Não é um detalhe porque é muito presente, né? A gente vai fazer um trilho e vai ser uma chuva de luz no trabalho. A luz vai varrer o trabalho assim por cima. Então esse craquelê, essa pele vai ficar muito mais evidente. E esse centro aqui vai ficar um pouco escuro. Toda a luz vai ser voltada para a parede. O teto vai sumir, as paredes vão quase como se boiar. Né? Assim, elas vão se destacar do fundo, do suporte que é o prédio. O trabalho sempre leva umas questões super tabus na arte contemporânea. Uma é a técnica. É impossível você olhar para esse trabalho sem pensar na técnica. Primeira pergunta é: nossa, como é feito esse craquelê? Então o que nós temos aqui é uma aparente improvisação para uma complexíssima construção. A Adriana joga entre acaso e previsão, né? Ela produz essa sensação de acaso, como se esses azulejos estivessem ali por um grande acidente da arquitetura, mas ao mesmo tempo ela, de uma maneira bastante precisa, busca construir certas sensações de percepção. É engraçado, né, esse processo de construção de uma desconstrução, porque tem que parecer que é espontâneo e randômico, mas ao mesmo tempo tem que ser, é tudo muito planejado, né? Finalmente, por trás de uma das paredes, né, nós encontramos essa rampa que nos leva de volta à natureza, né? E aquilo que pareceria, digamos, a ida a um teto, a algo que fosse apenas um lugar para um descortínio da paisagem, é de novo um espaço de presença do espectador, porque esses bancos estão recobertos de azulejos que são pássaros, né? Ou seja, o pássaro está fora do espaço interior da arquitetura, existe uma evidente relação com a natureza, com esse entorno, né, luxuriante, e aquilo que seria um teto que nos obrigaria a voltar, no entanto, nos oferece uma possibilidade de saída, uma nova rampa, uma nova ponte. Nós podemos sair. E ali nós encontraremos as jabuticabas. Talvez nós fôssemos os pássaros saindo desses bancos, né, e buscando essa natureza, né?
E nesse jardim de jabuticabas, de quaresmeiras, nós também podemos voltar à origem do circuito, né? E aí encontraremos de novo um banco, agora com plantas alucinógenas, porque no fundo, talvez a relação mais fundamental seria entre essa vertigem produzida no espaço, a questão do alucinógeno simbólico nas tradições. A Adriana vem trabalhando isso também na questão do uso tribal dos alucinógenos e, ao mesmo tempo, o alucinógeno sendo como uma espécie de sublime moderno. E nesse momento, então, nós reencontramos o início, né, de um processo de circularidade.